Imagina um treinador que nunca revê os jogos para ver os erros do seu time. Parece uma loucura, não é? Mas é isso que muito atleta e profissional do esporte está fazendo com as redes sociais. Você nunca analisa os seus resultados. Como é que você quer crescer? Como é que você quer ter resultado nas redes sociais? É sobre isso que eu falo hoje nesse vídeo. Muito bem, ó, aqui ó, esse estilinho novo aqui para 2026, será que eu vou ficar bem de óculos? Não, hoje não dá para gravar ainda porque eu comprei a lente, quer dizer, comprei a armação, mas falta comprar a lente aqui, então só usei esse óculos aqui para chamar atenção. Nesse início do vídeo, aí você fala aí no chat, fala aí nos comentários, já dá aquela interação, aquele engajamento, se fiquei bem de óculos. Eu vou fazer a minha mensagem com óculos, ó. Inscreva-se no canal, falei para mandar mensagem no chat, também tem inscrição no canal, ativa o sininho. Vamos subir esse canal, vamos subir esse canal. E também, se inscreve não, né? Segue no Instagram, Vinícius Vieira e V2MM. Tem muito mais conteúdo, tem surpresa, tem promoção, tem envio de conteúdo. Como você tirar suas dúvidas também através ali do direct, da conversa, da caixa de perguntas. Segue Vinícius Vieira para conteúdos informativos, para conteúdos educacionais, conteúdos para mostrar como pode te ajudar e te guiar dentro desse ambiente da comunicação, dentro desse ambiente em que a fala enriquece. E também a V2MM para a gente mostrar os nossos cases, resultados que a gente tem com os nossos mais de 100 atletas e profissionais do esporte que atendemos diariamente na nossa agência. Beleza? Já dei os recados? Segue na V2, segue no Vinícius Vieira, segue e se inscreve no Instagram, Vinícius Vieira V2. Vamos embora para o nosso vídeo que a gente vai falar sobre: no esporte você mede, no digital você também mede. Mas agora eu vou sem óculos, tá? Provocação inicial do nosso vídeo. No esporte você mede o resultado, você mede uma vitória, você mede estatística, performance, quanto que você correu, quanto que você fez de gol, quanto você fez de assistência. Beleza, são estatísticas. Na internet é igual, no digital é igual. Aí a minha pergunta e minha provocação é: você é atleta, você é profissional do esporte, já parou para medir, cara, como é que tá o teu engajamento? Como é que tá o teu nível de seguidores? Como é que está o teu número de postagens semanais? Como é que está a tua curva de progresso ou não? Então a ideia desse vídeo é te dar essa visão por trás do que é a rede social, por trás do que é a sua rede social e que você não olha, mas que está recheada de respostas, recheada de direcionamentos, recheada de informações que você vai poder usar para... Por que eu vou usar isso? Você vai fazer essa pergunta, né? Mas para que eu vou fazer isso? Para você levar para um patrocinador, para você entender o que você pode fazer de conteúdo, para você entender o que gera mais impacto, o que gera mais resultado, o que melhora a sua marca, para entender como é que você condiciona um posicionamento para um negócio, como é que você atrai mais pessoas. Tudo tem uma estratégia, e a estratégia faz parte do que você está fazendo ser revisto para ser melhorado. É sobre isso que nós vamos fazer. Quem mede, evolui. Na nossa parte 2, depois da provocação, a gente vai falar dos números que realmente fazem sentido e que você precisa olhar nesse momento na rede social enquanto eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no final de 2025, mas desde que eu entendo de rede social, essas métricas são básicas e existem lá antes de 2010. Quando a gente começou a falar de Twitter, começou a falar de Facebook, Cara, acho que só não tinha essas métricas no Orkut, né? Mas o Orkut tinha métrica? Essa é uma dúvida. Acho que a métrica era que recebia mais depoimento ou scraps. Cara, é mesmo, velho. O Orkut tinha zero de métrica, tinha zero de parte comercial. Como o senhor mundo mudou, velho. Nossa, deu saudades do Orkut. Vamos para 5 métricas fundamentais. Primeira, alcance. O quanto é que a sua mensagem chegou e se ela mostra força, se ela mostra distribuição. Ou seja, quanto que ela impactou, quanto que ela teve volume, quanto que ela expandiu a tua rede social. Alcance. É um número que você vai ver no seu painel lá do Instagram. Eu vou falar um pouco mais nesse vídeo sobre onde você chega para fazer isso. Mas, cara, no painel do Instagram, no painel do YouTube, no painel do TikTok, qual foi o alcance daquele conteúdo, tá? Engajamento, que é uma parte percentual, tem até uma conta, né? Curtidas, mais comentários, mais visualizações. Ele realmente mostra ao público não só o ponto número 1, que é o alcance, mas mostra para o público, mostra para você o quanto o seu público relacionou com o seu post. Cara, coisa básica. Então, cara... Tem até as pontuações, né? O que vale menos até o que vale mais. O que vale menos, curtida. O que vale depois, médio, comentário. O que vale muito pra caramba, salvamentos e compartilhamentos, tá?
São manobras de mensuração do engajamento da tua rede social. Aliás, é nesse ponto que a rede social começa a criar um valor comercial. Então, a rede social pode ter muito bom alcance, mas ela precisa ter relacionamento, engajamento. Ela precisa ter conversa. E é isso que as plataformas muito olham na hora de contratar uma pessoa. Para de plataforma, uma empresa, um acordo de publicidade, é o que elas olham quando elas vão contratar uma pessoa. Tá. Em seguida tem o que eu já até adiantei, salvamentos. Então é o valor real de salvamentos que mostra que o teu conteúdo pode servir para o futuro. É uma pontuação maior de engajamento e de valores de métricas para a tua rede social. Quarto ponto, compartilhamento. Sinal que você está levando a mensagem e sua mensagem está sendo compartilhada sem você fazer um esforço, sem você precisar pedir por isso. A sua mensagem ficou tão boa que ela está ganhando valor para ser compartilhada. Ponto. E crescimento de seguidores. Conforme você tem salvamento, compartilhamento, engajamento, alcance, mas a rede social vai entender que você está performando, que você tem consistência, que você tem um produto de valor e que pode atrair pessoas de determinado público e vai te mostrar para essas pessoas. É aí que você tem crescimento de seguidores. Aliás, o mais difícil é essa briga pelo crescimento de seguidor. E muita gente já se apega nessa métrica ainda sem ter alcance. É um ponto que, infelizmente, é a grande métrica de valor e vaidade das pessoas. Mas antes você precisa criar valor, criar relacionamento, criar envolvimento, que aí depois é consequente em escala quando você pega as manhas do crescimento de seguidor. Esse é o game, inclusive, eu falo isso pra mim, cara. Eu acredito nisso pra caramba, mesmo ainda sendo um cara que não tem um volume alto de seguidores, volume alto de engajamento, de salvamento, compartilhamento, mas eu acredito que o conteúdo que eu estou fazendo vai impactar um público, vai impactar as pessoas e que de alguma maneira ele vai gerar alcance, engajamento, salvamento, compartilhamento e crescimento de seguidores e crescimento de comunidade. Beleza? Essas métricas, elas estão disponíveis tanto no Instagram, de insights, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Então, se você precisar de ajuda com relação a isso, não deixe de mandar uma mensagem nesse vídeo, que eu posso te direcionar, te condicionar como é que você faz esse tipo de análise. Eu faço ela semanalmente nos meus negócios, nas minhas plataformas digitais. Nessa parte 3 eu vou falar sobre qual momento que você faz esse tipo de análise e quais são as perguntas que você deve fazer para a rede social e as respostas que você deve ter dessas perguntas para você entender o teu caminho de direção. São perguntas simples, mas que elas vão te dar uma base até para você pensar, até para você entender como é que você cria conteúdo, o que você está falhando, como é que você pode melhorar. Vamos aqui usar o óculos aqui para ver se eu leio. Gostei do óculos, hein? Bom, eu vou sugerir para você escolher um dia do mês, ou primeira semana ou última semana. Sugiro como melhor performance a primeira semana do mês para entender o que performou no mês passado para você já iniciar o próximo. Então, primeira semana do mês ali, de segunda até quarta-feira, você ter essa reunião com você mesmo sobre as suas redes sociais. No meu caso, eu faço semanalmente. Toda quarta-feira, final do dia, eu faço uma análise métrica do que eu postei, como performou, para entender minha curva de progresso ou não e o que eu preciso melhorar a todo momento. Beleza? Sobre as perguntas, são 5 perguntas que eu selecionei aqui para você. Quais posts tiveram maior engajamento ou mais engajamento? Quais tipos de conteúdos mais performaram, ou seja, tiveram melhor volume de curtidas, melhor volume de comentário, melhor volume de salvamento, engajamento, compartilhamento, ou não aconteceu nada disso, não teve performance, foi neutro. Acontece também, tá? Acontece nas melhores famílias. E quais os horários ou dias funcionaram melhor minhas postagens? Cara, eu sempre sugiro para testar meio-dia e 18 horas. Segunda, quinta, 18 horas, sexta-feira, meio-dia, domingo, meio-dia. São esses horários mais básicos que você testa. Mas, cara, pode ser que você encontre uma comunidade, uma galera entrando às 8 da noite. Pode ser que você encontre uma galera um pouco mais cedo de manhã, com posts às 8, 7 da manhã, 10 horas da manhã. Isso depende, você vai testar, você vai entender o volume disso para a tua audiência. Quarto ponto, o que não deu certo e por quê? Pô, beleza, esse post aqui não deu certo, pô, esse não tá ornando com o meu público, essa minha linguagem não tá legal, não tinha qualidade, não tinha impacto, ficou forçado, não tinha timing. Cara, acontece isso e você vai entender o momento certo. Ele é muito legal para atleta e profissional de esporte, em uma grande maioria, ou em uma grande galera, quando já está num nível de exposição maior, você posta vira relevante, né? Cara, o negócio bomba, parece mal galera, você tem uma grande torcida, então é uma delícia. O engajamento ele é orgânico, sonho de qualquer influenciador. Mas nem todo mundo é assim, cara. Às vezes você tá num esporte que você tem menos audiência, às vezes você tá numa comunidade com menor audiência, você tá numa divisão com menor audiência, e realmente você vai ter resultados muito menores, você vai ficar olhando ali o palco do outro ali, cara, quando as tuas cortinas ali
ainda precisam ser ajustadas. Aí você precisa realmente entender o que deu certo, o que não deu certo, como é que você melhora essa rota o tempo inteiro. O que você vai repetir, que é o que deu certo, o que você precisa ajustar do que você vai repetir, o que você tem que abandonar. Essas perguntas são muito importantes. Não está funcionando? Abandona. Abandona. Dá ali, cara, 1, 2, máximo 3 meses daquele tipo, daquela estratégia, se você confia ou não, e abandona. O que você precisa ajustar? Aí você ajusta no meio da rota. E o que você precisa repetir? Aquilo que deu certo, você vai fazer mais vezes, você vai replicar. Beleza? Muito bem. Quer que eu repita as 5 perguntas aqui? Então vamos lá, deixa eu tirar o meu óculos aqui para 5 perguntas. Quais posts tiveram mais engajamento? Quais os tipos de conteúdos mais performaram? Quais horários ou dias funcionaram melhor? O que não deu certo e por quê? E aí você tem as 3 perguntas finais. O que repetir, o que eu preciso melhorar e o que eu preciso abandonar. Parte 4, ferramentas simples para você usar hoje na sua vida. Cara, eu gostei desse negócio do óculos aqui, ó. Vamos lá. Você não precisa de nada sofisticado para ser profissional. Essa é a menção que eu tenho aqui para você sobre esse tema. Ferramentas que você pode usar, cara. Eu uso planilha Google Sheets mesmo, cara. Então eu tenho na minha planilha, eu defino em Instagram, YouTube, Instagram V2MM, Instagram Vinícius Vieira e YouTube. São as redes sociais que hoje eu performo, hoje eu coloco meus conteúdos. Beleza. E aí eu coloco isso numa planilha. E aí eu coloco volume de posts na semana, volume de Reels, volume de Short Videos, volumes de Stories, volume de carrosséis, volume de live. Quantos eu fiz, uma quantidade para entender essas métricas, para entender o meu volume de consistência. E depois eu faço uma análise, qual foi o alcance, engajamento, alcance médio e engajamento médio, cara. Alcance médio é pegar aquele volume de posts e dividir pelo que você alcançou de gente, por aquele volume de posts você tem uma porcentagem, 7, 10%, 15%. Engajamento médio é a mesma coisa, aqueles posts pelo que você engajou, 3%, 2%, 5%, 10%, aí você vai ter essa porcentagem também. Então assim, é uma tabela no Google Sheets que eu vou trazendo todos os volumes de conteúdo que eu tenho, eu sei quantos posts eu fiz na semana, eu entendo se eu preciso ter mais energia, eu entendo qual foi o momento ali da minha semana ali que eu tive um post que eu acertei, que ali gerou um número melhor, e aí eu faço a divisão do alcance de engajamento de final nessa planilha. É assim que eu faço semanalmente. Tem quem use o Notion, que é uma ferramenta ali que você vai colocando e registrando os teus pensamentos, as tuas análises. Tem o TikTok Analytics e o Instagram Insights. Tanto o TikTok Analytics como o Instagram Insights, como também no YouTube Studio, você vai ter ferramentas que a rede social te traz. Beleza, ali você entende, só que você não tem aquilo gravado semanalmente para você olhar no dashboard. Eu prefiro olhar como se fosse uma curva de progresso, ter linha por linha ali. O Notion e o Google Sheets vão fazer isso melhor. São arquivos meus. Ali você, no Instagram, no TikTok ou no YouTube, você está construindo isso num terreno que não é seu. Então, eu sugiro que você use as ferramentas iniciais que eu falei, porque você vai ter maior centralização e clareza da informação. Parte 5. Pense como treinador. Os números não servem só para ver o que você bombou. Eles servem para entender o porquê algo funcionou. Os números não é só para falar assim, cara, viralizei. É para entender por que eu viralizei. O que deu certo, o que eu posso repetir. Ou o que não deu certo, o que eu devo abandonar. É isso, para isso que serve o número. Muita gente se ilude quando bomba, né? Quando tem um viral e acha que aquilo ali vai ter que ser repetido e feito da mesma maneira todas as vezes. Não, cara, você vai fazer aquilo ali. Você vai entender que ali tem um posicionamento, que aquilo ali impactou determinado público, aquilo ali pode ser repetido, melhorado e ampliado. Vou dar alguns exemplos, tá? Então, conteúdo pessoal que teve mais alcance do que técnico. O público quer mais autenticidade. Opa, então o público disse que ele quer falar uma coisa mais real, mais perfeito, não quer mostrar você tão... mais perfeito não, mais presente, mais pessoal. Ele não quer que você apareça tecnicamente falando muito sério, mas é uma coisa mais real, mais orgânica, mais leve. Bastidor gerou mais resposta do que treino. O público quer ver mais humano, não só o atleta. Então, cara, você entende que você precisa ampliar a tua força de bastidor do que só mostrar você treinando. Beleza? Então, esses exemplos muito simples que acontecem na rotina de um atleta, de um profissional do esporte, é o que acontece na tua jornada. Como você entende isso, é como você analisa. E como você analisa, você repete, você faz mais. E aí vai criando maior consistência e ampliação. E aí que você tá motivado. É aí que você fala, caraca, eu vou fazer mais, porque você tá tendo resultado. É que nem uma pessoa que vai emagrecer e sofre para ir na academia, sofre para fazer uma dieta ali restritiva. Ela não vai enxergar resultado no começo. Mas a partir do momento que ela, pô, tô mais forte, eu perdi uma gordura aqui, já, pô, daqui a pouco já tô querendo tirar a camisa na praia.
Esses pontos são os pontos de métrica de resultado. Você vai entendendo essa percepção e você vai se motivando a, cara, vou treinar mais, eu consigo encaixar melhor a minha nutrição, aquilo que eu pensava já não faz mais sentido. É a mesma coisa com relação à rede social. Consistência e entender esses números. Beleza? Vamos para fechamento então, com uma frase de impacto que nós temos que fazer aqui no nosso lindo e belo vídeo. Antes de eu ir para o fechamento, eu vou falar para você seguir, se você gostou dessa aula, Instagram, Vinícius Vieira, V2MM, se inscrever aqui no canal, Vinícius Vieira V2. Estamos na nossa, essa aqui é a nossa 7ª aula do nosso manual de redes sociais do Jogador Influência, 8ª aula, que em média evolui como analisar resultados. Eu vou trazer uma aula premium, que é a aula de conclusão, a aula bônus, que é a aula 9 sobre o nosso manual de redes sociais do Jogador Influência. Recado importante, se você quer ter esse material, que é o manual de redes sociais do Jogador Influência, isso é um e-book que eu fiz com toda a guia. Essas aulas já foram todas digitalizadas no sentido de construir um e-book e também construir em formato de aula aqui em vídeo no YouTube, que você tem acesso a essa plataforma para você construir o teu manual de redes sociais, para você ter o seu guia de redes sociais do ponto zero até o ponto de começar a monetizar e ganhar com isso. Eu já fiz esse material tanto em vídeo de aula quanto também em PDF. Se você quer esse PDF, manda uma mensagem, quer dizer, vai ter um link, né? Vai ter um link aqui nesse vídeo para você baixar o manual das redes sociais do Jogador Influência disponível para você. Combinado e fechado? Então tá bom, mas antes eu preciso fazer meu fechamento, que é uma frase muito linda e muito bela. Atleta de verdade estuda desempenho. Atleta influência estuda impacto. Se você não mede, você não evolui. Assim, me despeço e te encontro na nossa aula 9 e bônus desse material, Manual de Redes Sociais do Jogador Influência. Até a próxima.